está com essa distância aí tranquila, mas para falar com máscara aqui, já foi? Glória a Deus, bom dia, a paz do Senhor, amém? Tudo bem, Maria Luísa? Tudo bom. Que bom, né? Esse é o dia que o Senhor nos fez. Vamos nos alegrar e nos regozijar nele, no Senhor. Ele sim é o autor e o consumador da nossa fé. Estamos alegres porque temos a liberdade de cultuar, seja na nossa casa, seja no ônibus, no trem e principalmente na casa do Senhor, na igreja. Amém? Amém. No Salmo 119, a partir do versículo 1, diz assim: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então, não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Eu vou reler esse versículo 7. Salmo 119, vou reler o 7. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Amém? Vamos orar ao Senhor? Eu te convido a curvar sua cabeça. Você que talvez esteja na sua casa, na sua residência ou em outro lugar através desta live, desta transmissão, que você ore conosco também, em nome de Jesus. Senhor, te damos graças por tão grandes benefícios que Tu nos tem feito. Quantos livramentos, Senhor, têm chegado até nós. E o que nós daremos a Ti em troca, Senhor? Te damos o nosso coração. A única coisa que Tu pedes de nós é o coração, porque nele está a nossa atenção, o nosso desejo, o nosso sentimento, tudo que somos de verdade, Senhor. É um lugar que só Tu conheces, é o nosso coração. Perdoa os nossos pecados. Mais uma vez entramos na Tua presença, com alegria e com ousadia, com tremor e com temor, porque ainda que estejamos na casa do Pai, que é o lugar onde o povo congrega, onde o povo se reúne para Te adorar, não podemos jamais nos esquecer que essa é a Tua casa, é a casa do Senhor. É conhecida como casa de Deus, é conhecida como casa de oração, é conhecida como lugar de culto. Sabemos, Senhor, que muitas pessoas sempre tentaram destruir esse lugar. Não é de hoje, mas nós nos alegramos por termos a oportunidade de termos portas abertas para poder congregar e cultuar, para poder ouvir a Tua voz, para poder nos reunirmos em oração. 1, 2, 3 ou mais. 1, 2, 3 ou mais. Eu quero Te agradecer, Senhor, porque hoje estamos revendo alguns irmãos, Senhor, que já não víamos há meses.
nos falávamos por rede social, por WhatsApp, mas hoje estamos nos revendo. Espírito Santo, só Tu conheces o que está no coração de cada um de nós, de cada um dos que estão na Tua presença. Senhor, acalma essa tempestade em nome de Jesus. Acalma, Senhor, acalma. Que a Tua palavra, essa que nós lemos, Senhor, no Salmo 119, até o versículo 8, seja alimento, seja paz, Senhor. Não é a mesma paz que o mundo dá. E a última coisa que o mundo tem oferecido é paz. Só tem tribulação, tormenta, divisão. Quantas famílias, Senhor, se desfizeram? Quantos, Senhor, quantos se tornaram inimigos? Mas, Senhor, que a Tua bênção esteja conosco nessa manhã. Que a Tua bênção, Senhor, esteja conosco nessa manhã. Quero te pedir pela família da Joana, que está aqui conosco, por sua prima, irmã, é prima, mas foi criada como irmã, que ontem nos deixou a família, deixou os amigos, por conta de tratamento que já vinha passando. Senhor, consola o coração do irmão Wallace, da sua esposa e de todos os demais familiares, pelo poder que há no nome de Jesus. Consola o coração da Joana, Senhor. Não deixa, Senhor, que a mente ou o coração de cada um dos familiares e amigos, Senhor, se turbe. É o que a Tua palavra nos orienta, que nós não devemos turbar o nosso coração. Antes, devemos crer no Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. É assim que nos orienta a palavra, que devemos dar graças a Deus por tudo. Então, que essa manhã, Senhor, seja uma manhã de consolo, de conforto pelo Espírito Santo. É por isso, Senhor, que eu não consigo me alegrar com os que choram. Não consigo, Senhor. Não é porque eu sou melhor, não. É porque talvez eu tenha alguma dificuldade de seguir a multidão. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, Senhor. Abençoa-nos nessa manhã. É a nossa oração. Por tudo, graças em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Os tempos que temos vivido, irmãos, são tempos de lágrimas, são tempos de sofrimento. O sofrimento, ele não pode tomar conta da nossa vida. Ele não pode ser a diretriz, porque senão acaba, né? Quantos estão em depressão? Ontem mesmo, anteontem, uma pessoa fez um contato com alguém da nossa família, e eu já não vi essa pessoa na rede social já há algum tempo, e eu perguntei, poxa, essa pessoa estava sumida, e me disseram, pois é, ela estava com depressão. E quantos irmãos estão por aí deprimidos, não é isso? Mas hoje é o dia da nossa salvação, hoje é o dia da nossa cura, o dia da nossa redenção. E nós precisamos, irmãos, de cura, precisamos de milagre, precisamos de bênção. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Amém? Glórias a Deus. Irmão, só com isso aqui eu já passava o resto do dia meditando, pensando, né? Reavaliando. Amém? Que esse dia seja um dia abençoado. Cante assim comigo. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E quem aqui já andou de avião? Quem já andou? O avião decola, né? Do aeroporto, sai da pista e o tempo está nublado, né? Nublado, fechado, chovendo. Aí ele inclina o seu nariz lá para o alto, que é para poder, bota motor máximo, né? Velocidade máxima, pressão, e você sente aquele puxando mesmo, é incrível, né? A potência do motor de um jato, né? Um 737, algo grande, né? Aí está aquele tempo feio, chovendo, aí ele vai direto, vai direto. De repente ele passa as nuvens. O que tem acima das nuvens? Céu azul. Isso quando é dia. E quando é noite? Estrelas. Amém? Aqui embaixo, irmão, está uma tempestade, está uma loucura. Tem gente pirando, gente ficando doida, né? Mas lá em cima é céu azul. Lá em cima é estrela. Aleluia. Irmãos, só isso já basta. A gente precisa de tão pouco, né? Precisa de tão pouco para sermos arrancados do sofrimento. Amém? Amém. Glórias a Deus. Mais um cântico. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo e o teu cajado me consola. Sim, o teu cajado me consola. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, guia-me mansamente à água de descanso e refrigera-me pelos caminhos da justiça. Ainda que eu ande
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo e o teu cajado me consola. Sim, o teu cajado me consola. Sim, o teu cajado me consola. Sim, o teu cajado me consola. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quem já andou? Eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo e o teu cajado me consola. Sim, o teu cajado me consola. Sim, o teu cajado me consola. Sim, o teu cajado me consola. Glórias a Deus. O cajado consola, né, irmão? Já viu quando o filho está rebelde? O filho está que só Jesus, né? A mãe já está quase arrancando os cabelos, né? Aí a mãe fala assim, às vezes ela nem fala, antigamente ela nem falava, né? Só olhava, né? Só o olhar da mãe, principalmente mãe que estava mais em casa, né? Normalmente era dona do lar, né? Dona de casa. Aí a mãe dava só uma olhada, era assim, Maria Luísa? A mãe só dava uma olhada, já era o consolo. Né? Opa, tu já sentia que, opa, peraí, passei do limite. Amém? Mas tem situações, irmãos, que só o cajado para fazer parar. E quando nós fazemos isso com nossos filhos, por que nós fazemos? Porque nós os amamos. Você está vendo seu filho caminhando por um abismo, o que você faz? Fica olhando, esperando alguém tomar uma atitude, você vai e segura na mão dele. Não, você vai e segura na mão dele. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Temos essa música na harpa? Tem na harpa? Não, né? Sofia, meu celular abençoado, glória a Deus. Quem tem celular aí? Se tiver aí na internet, procura aí. Eu preciso da letra. Eu vou cantar esse louvor e vamos aproveitar esse momento para nós escolhermos as ofertas também. Amém? Obrigado, Sofia. Não tem problema passar aqui na frente da câmera não, tá? Fiquem à vontade. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante, não olhes
estrada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá, sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Aleluia. Glórias a Deus. É melhor segurar nas mãos de Deus, né? Segura nas mãos de Deus, Senhor. Aleluia. Conforto, refrigério, consolo, tudo vem de Ti, Senhor. Tudo vem de Ti. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Aleluia. Senhor, aqui estão dízimos e ofertas que nós apresentamos a Ti, como sempre fizemos em nossos cultos, Senhor, principalmente presenciais. Senhor, que a Tua paz esteja em cada lar aqui representado, não apenas aqui na Aristides Caio 202, no Meia, mas em cada lar onde chegue essa transmissão. Senhor, que cada um seja fiel, cada um se encontre digno diante de Ti, Senhor. Que não haja acusação, que sejamos cada um de nós obreiros aprovados, que não tenhamos do que nos envergonhar. Os dias são maus, difíceis, trabalhosos, pessoas perdendo empregos, empresários perdendo empresas, mas a Tua mão é poderosa, Senhor, para nos garantir a dignidade. Que não falte o pão, Senhor, na mesa, que não falte o transporte, a educação, a moradia, pelo poder que é no nome de Jesus. Independente do caos social, político, humano que estamos atravessando, não é só aqui, é em toda a terra, Senhor, mas que a Tua bênção esteja conosco. Aleluia. Nós somos privilegiados, Senhor, porque temos fé. Na verdade, fizemos uma escolha, decidimos crer no Senhor, e por isso, Senhor,
estamos aqui nesta linda e abençoada manhã de domingo. Que dia maravilhoso! Mais uma vez eu digo, é o dia que o Senhor nos fez. Então, Pai, no nome de Jesus, abençoe a cada família aqui representada. Abençoe os dízimos, as ofertas, que a gente consiga pagar as despesas da igreja, os nossos compromissos, os compromissos das nossas famílias também, o sustento de cada lar, Senhor. É a oração que a Ti fazemos por tudo, Pai, gratos no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. A gente fica 4 meses, algumas pessoas, né, sem se ver, né, Sofia? Vem, Marinha. Obrigado, Marinha. 4 meses sem se ver, e quando a gente se vê, quer falar, né? Quer falar, quer ouvir, amém? Vou chamar aqui. Oi? Oi? Já? Já oramos pelas ofertas, cantamos louvores. Você quer ouvir mais um louvor? Depois a gente ouve. Então tá bom. Rony, prepare depois um louvor, Rony. Senhor, amém? Amém. Só para captar aqui minha voz. Nossa. Acho que esconde meu rosto. Espaço. Então, vamos. Amém? Amém. Mais uma vez, graças a Deus. Semana passada nós estávamos aqui orando, todo mundo de olho fechado. Acabou a bateria do celular e o pessoal que estava em casa ficou sem oração. Não conseguiu acompanhar a oração, né, até o final. Cortou na metade. Ainda fizemos outra oração no final, então tudo isso eles perderam, né? Mas graças a Deus, né? A gente estava aqui. Quem estava aqui pôde orar, e hoje a gente ora de novo, o pessoal de casa conseguir, né? Conseguir alcançar. Que bom! Hoje nós vamos falar sobre Sansão. E as crianças estão aí e podem contribuir, né? Que eles conhecem essa história muito bem, não conhecem? As crianças conhecem muito bem a história de Sansão. Quem conhece a história de Sansão sabe que ele esteve no tempo dos juízes. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Juízes. Que é antes de Samuel, depois de Josué, e o capítulo é 13. A história de Sansão é grande, viu? Vai desde Juízes 13, versículo 1 até o 16, 31. Então vai do capítulo 13 até o capítulo 16, toda a história de Sansão. Então toma bastante parte aqui do texto de Juízes, né? Abra no capítulo 13 e nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ainda podemos, Senhor, falar dela livremente. Podemos expor, Senhor, o que está escrito, ler o que está escrito publicamente e também pela rede social, que nos garante, Senhor, um alcance muito maior do que o geográfico. Eu quero te agradecer pelas pessoas que nos ouvem agora, que nós possamos extrair o melhor da tua palavra, da reflexão que vamos fazer nessa manhã, estudando o livro de Juízes, falando sobre Sansão. Abençoa não só os que estão aqui, mas os que estão em casa também, para que tenham um bom proveito da tua palavra
em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ler então? Juízes 13. Eu começo o primeiro versículo, depois vocês vão ler, cada um lê um versículo. Nós vamos ler até, deixa eu ver aqui. Podemos ler o capítulo 1. Todo. Vamos lá? Juízes 13, 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guardas, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Sim. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Por quanto? Meu aí? É. Por quanto o menino será nazireu. E Deus desde o ventre ele falou. E ele começará a livrar a Israel Da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: O homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista do anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. 8. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, correu e noticiou a seu marido e disse: Eis que aquele homem que veio a mim, o outro dia me apareceu. 11. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: Foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Então disse: Quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu o anjo do Senhor: Guarda-se a mulher de tudo quanto lhe disser. 14. De tudo quanto Procede de vinho não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. 16. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres holocaustos, o oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que, quando se cumpra a tua palavra, te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e o ofereceu
ao Senhor, e obrou o anjo maravilhosamente, e vendo Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre seus rostos. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos porque vimos a Deus. 23. Porém, sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Mananedá, entre Zoar e Estaol. A minha versão diz: o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Amém. Até aqui nós vamos ler a história de Sansão. É grande, vai até o capítulo 16, e é uma história completa aqui, escrita no livro. Se você quiser ler história, está aqui. As crianças podem ler até o 16, né, que nunca leu, só viu as figurinhas, né? Quem já sabe ler, já lê a história de Sansão, que é uma história muito rica. Mas eu desejei ler, antes de nós falarmos da história, falarmos do caso, desejei muito ler esse primeiro capítulo. O primeiro capítulo fala do anúncio do nascimento de Sansão, né? Algo que poucas pessoas falam a respeito. Poucas pessoas falam a respeito. E na semana passada nós estávamos falando sobre Débora e falávamos também sobre a mulher, né? E nós vimos aqui algo muito interessante, porque quando a gente fala a respeito de Deus, quando Deus traz uma palavra para Adão e traz as instruções para Adão lá no Jardim do Éden, a serpente, ela vem sobre a mulher para confundir, porque a palavra foi dita a Adão. E vocês sabem que toda vez que a gente tenta passar uma palavra que foi dita a nós, a gente tem a tendência a alterar alguma coisa ou subtrair alguma coisa daquilo que nos foi dito. E foi isso que aconteceu com Eva, quando ela tenta expor para a serpente aquilo que Deus falou, não para ela, falou para Adão. E Adão certamente contou para ela, e ela contou com suas palavras, mas acabou se enrolando justamente porque não foi ela que ouviu diretamente aquela palavra. Nesse texto, nós vemos o oposto. Vemos Deus falando com a mulher. Porque, nesse caso, Deus não procurou direto Manoá. Aí a gente volta a falar o que a gente tinha falado um pouquinho na semana passada, sobre a nossa responsabilidade com os filhos. E quando a gente fala de filhos, às vezes a gente olha uns rostinhos de mulheres solteiras, né, de meninas ainda, e de meninos, que ainda nem estão pensando nisso, nem estão sonhando com isso, mas que Deus já sabe como será lá na frente para vocês. E a gente vê o anjo do Senhor, ou seja, uma teofania, o próprio Deus, falando com a mulher de Manoá. E quando ele fala porque Deus sabe exatamente com quem precisa falar. Você já ouviu alguém dizer assim, você vai falar uma palavra de Deus para a pessoa, algum profeta, né? E às vezes você diz assim,
Não, Deus falou contigo, não falou comigo. Não falou comigo. Então, você vê, Deus, quando quer falar, Ele fala exatamente com a pessoa que Ele quer falar. Ele não procurou Manoá para falar sobre uma gravidez, porque ele sabia que o agente dessa gravidez seria a esposa dele, não ele. Ela que carregaria aquela criança no ventre, ela que deveria saber da importância daquele bebê desde o ventre. E aí a gente vai analisando muitas coisas que Satanás tenta fazer na gestação da criança. Já está provado que as crianças recebem informações desde o ventre. Desde o ventre. Tudo e qualquer modificação, tudo e qualquer alteração, seja de humor, seja de alimentação, seja qualquer alteração que a mulher viva no período da gravidez, reflete na criança. E uma vez eu estava ouvindo e pedindo, né, a Deus que nos abençoasse, porque uma vez eu ouvi um preletor dizendo que a criança, quando a gente tem pré-eclâmpsia, a criança, ela sofre para nascer. E aí, nesse sofrimento dela para nascer, a gente lembra de tudo, menos da criança. Eu sou testemunha disso. Né? Todo mundo muito preocupado comigo, os próprios médicos muito preocupados com a minha pressão, que estava lá em cima, que não estabilizava, que ficava 18, 22, 24, 28, assim, essa coisinha leve, né? Essa coisa leve aí. E os médicos muito preocupados comigo, e o bebê, na verdade, estava sofrendo. E aí o bebê que nasce de um sofrimento desse, ele precisa ser imediatamente amparado. Satanás sabe exatamente a importância do primeiro aconchego da mãe para o filho. Quando ele sai, já é uma experiência, né? Uma experiência muito difícil, porque a criança... Da outra eu estava vendo uma filmagem da criança no ventre, né? E eu ficava pensando assim, como é que pode, né? Ali é água, é líquido, em volta dela não aspira, né? É engraçado isso, né? Aí você vê a criança se alimentando daquele líquido e você vê nitidamente a criança mexendo a boca, bocejando. Alguém já viu na outra criança bocejando? Criança bocejando. Então a criança não fica igual a gente quando entra na água, fecha a respiração para poder entrar na água. Ela já está lá na água, imersa na água, e como se aquilo ali fosse a coisa natural. Então você imagina, você passou 9 meses nesse processo e de repente você sai desse processo para um processo de respiração totalmente diferente. E aí o choro, é o primeiro, né, contato com o ar. Esse choro, ele é quase que automático, né? Quando está tudo bem com a criança, quase que automaticamente ela chora quando sai do ventre, né? E aí a gente começa a perceber como Satanás, ele quer destruir a pessoa desde o ventre. Então, quem recebe as instruções a respeito de Sansão é a mãe dele. A mãe dele é instruída quanto ao que comer, quanto à importância, ao valor daquele menino, né? E aquela experiência espiritual que ela tem naquele momento do encontro com o Senhor, de falar com o Senhor, ela se repete mais uma vez, pelo menos, uma ou duas vezes, pelo menos, até que o Senhor não apareça mais para ela. Então, quantas mães nós vemos que sequer valorizam esse momento? Que
está grávida e sequer conversa com o bebê na barriga. Mas, no entanto, ao seu redor, muita discussão, muita confusão. A mulher fica já com seus nervos à flor da pele. E aí, tudo ela cria uma confusão, cria um problema. Quando a criança nasce agitada, e ela não entende por quê. Porque durante toda a sua gestação, a criança só ouviu agitação, só ouviu confusão, só ouviu coisas que turbaram, né? Isso a gente está contando de mulheres que não valorizam esses dias, esses momentos. Fora aquelas que passam por sofrimentos durante a gestação. Então, a criança, ela já nasce querendo esse carinho, esse amor, querendo encontrar o mesmo aconchego que ela tem no ventre. E o aconchego do ventre são todas as coisas que o ventre proporciona para a criança, que é estar na posição agradável, estar alimentado, estar respirando bem. Todas essas coisas eles tinham lá no ventre. Então, a criança, quando nasce, vai sentir falta dessa aproximação, da voz. Então, você vê lá crianças que são tiradas e logo imediatamente são tiradas da família, são colocadas distante da família, filhos de presidiário. Então, a gente vai analisando toda coisa que acontece e como Deus, ele teve cuidado com a vida de Sansão antes dele nascer, antes dele entrar no ventre daquela mulher. Então ele já avisou para aquela mulher que a responsabilidade dela de carregar Sansão no ventre era muito grande. E ele fez questão de ir pessoalmente falar com ela. Não era um recado que Deus queria dar. Deus queria estabelecer que aquele bebê seria importante. E aí você vê, a mulher de Manoá e Manoá viviam sob um regime de opressão dos filisteus. Imagina você tendo que viver sob opressão e grávida. Não sabe se vai ter o que comer, tem que trabalhar forçado, tem que, sabe? Então, o nível de situação que aquela mulher estaria exposta era muito grande. E Deus queria que Sansão fosse tratado de maneira diferente, como se fosse um príncipe. Deus deixa claro isso para aquela mulher. Eu não estou preocupado com o seu redor, não estou preocupado com a circunstância que está ao seu redor, eu estou preocupado com essa criança que vai no seu ventre. Aquela mulher era estéril e poderia ter rido, né, como Sara riu, poderia ter rejeitado, dito, não, eu sou estéril, não quero essa importância, talvez até ela fosse estéril e Deus já tivesse, nesse propósito, porque a gente vê muito mais mulheres estéreis desejando ter um filho do que mulheres que não são estéreis. A gente vê mulheres que são férteis e que se recusam a ter filhos, enquanto as estéreis desejam com toda a sua força um filho, e quando um filho nasce seu filho, você vê que é cuidado de maneira diferente, né? Então, esse cuidado de Deus para com Sansão no ventre é que eu queria deixar bem firme para todos nós. Para que a gente pense assim, Deus não se preocupa com a gente. Ele nos joga no mundo, a gente é entre milhões de espermatozoides escolhidos, e Deus
não se preocupa se vai ser eu, se vai ser o outro. Quem nascer, nasceu, e cada um vai procurar fazer o que quiser da sua vida. E nós estamos redondamente enganados quanto a isso. Porque desde antes de entrar no ventre, Sansão já tinha os seus propósitos definidos por Deus. Sansão não foi aquele cara que a mãe podia perguntar assim: Sansão, você quer ser médico, engenheiro, ou você quer ser youtuber? O que você quer ser, Sansão? A mãe não pôde perguntar, porque a mãe já sabia qual era o propósito de Deus sobre a vida de Sansão, porque Deus já havia avisado a ele. O propósito de Deus sobre a vida de Sansão é que ele fosse um homem separado por Deus para guiar o povo. E Deus deu a Sansão uma força sobrenatural. Essa parte acho que todo mundo conhece, né? Essa parte. E nós vimos que há muita concentração no aspecto do cabelo de Sansão a respeito do que era a força de Sansão. A força de Sansão não estava no cabelo. A força de Sansão estava na obediência ao propósito. Quando ele corta aquele cabelo, ele desobedece numa ordem de Deus. E por conta da desobediência, ele se frustra na sua força. Então, há muita conversa a respeito desse assunto, mas o mais interessante, o mais importante que nós precisamos aprender na história de Sansão não é a sua força, não é dar ênfase na sua força, que o Espírito de Deus tomava Sansão. Quando Sansão era tomado pelo Espírito de Deus, ele era tomado de uma força sobrenatural. Você imagina, né? Por isso que a gente, quando ora, diz: Senhor, não me dá força não, me dá paciência. Se não der força, eu vou fazer igual Sansão, vou estragar a situação aqui, né? Vou fazer coisa errada, né? Mas todas as vezes que o Espírito de Deus tomou Sansão, era com um propósito. Tinha propósito definido, e o propósito não era com relação à própria vida de Sansão. Então, irmão, irmã, nós precisamos entender que Deus tem um propósito e que nós fazemos parte desse propósito. Nós não somos o propósito, nós fazemos parte desse propósito. Por mais que Sansão fosse importante, Deus não separou Sansão para servir a si mesmo, mas para servir a Israel. Então a gente às vezes cai na contradição, no contraditório de que Deus me deu dons, Deus me deu capacitações, Deus me colocou numa posição e eu começo a me engrandecer. Eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando eu falo é Deus purinho. E a gente fica naquela de que nós somos, nós podemos. Mas você vê exatamente em Sansão os dois extremos, assim, impressionantes, dois extremos. Que quando o Espírito Santo estava dominando Sansão, ele fazia a coisa certa. Mas quando não era o Espírito Santo que estava sobre Sansão, ele fazia tudo errado. Então, nós mesmos, por mais fortes, por mais capacitados, por mais separados que nós sejamos, a nossa força não vem de nós. E o segredo do Espírito Santo nos usar não é a nossa aparência física, não é a maneira que a gente fala,
querido do Espírito Santo encontrar lugar em nós para nos usar, é justamente quando nós deixamos o nosso eu de lado. É a obediência. O que Deus queria fazer com Sansão não era o que ele queria para a sua própria vida. Você vê na oportunidade que Sansão rasga um leão, né, com a sua própria mão. Ele sem ajuda de nada. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus tomava Sansão e ele tinha uma grande força. Aleluia. E aí, ele, com essa grande força, ele fazia. Só que aquele mesmo Sansão que rasgou o leão, depois foi lá e pegou mel no meio do leão e deu para os seus próprios pais. O leão morto, o animal morto. Ele pegou mel no meio lá e deu para os seus próprios pais dali. Algo que na cultura judaica era errado, porque você não podia tocar em sangue. Se o leão estava morto, teve sangue ali, não teve? Então o mel, por mais doce que seja, e por mais separado que a pessoa seja por Deus, nem sempre quando ela traz um mel para você é de boa procedência. Você precisa ficar atento, porque às vezes você recebe presentes vindo da mão de pessoas que não querem, não estão nem aí se aquilo vai te fazer bem ou se vai te fazer mal. E despejam na sua vida aquilo que ela acha que está bom. Para ela está bom. E para você vai estar bom também? Para você vai estar bom também? Então nós precisamos saber o quê? A procedência daquilo que nos trazem. Quantos nesse período estão recebendo presentes? Irmãos, nós fomos nesse período assim presenteados, né? Todo mundo quer dar presente para todo mundo. Presente em forma de palavras, presente em forma de atitudes. Eu quero ir aí te dar um abraço. Quantas vezes você ouviu isso? Eu estou doido para ir aí te dar um abraço. Aí você, quase que constrangido, tem que dizer, mas como é que você vai vir me dar um abraço se eu estou isolado aqui? Né? Quase que colocando a pessoa, é um mel, não é? Receber um abraço não é um mel? Receber uma visita é um mel. Mas é o momento. É o momento. E a gente fica analisando os procedimentos das pessoas hoje, porque nós recebemos também muitas informações. E as informações acabaram nos trazendo um clima amedrontado. Assim o povo de Israel estava, o povo de Judá estava com relação aos filisteus. Eram 40 anos. Pensa nisso. 40 anos o povo oprimido pelos filisteus. Aí nasce Sansão no meio dessa opressão. Sansão nasce, cresce, né, fica jovem. E aí começa a desenvolver seu ministério. A Bíblia não fala especificamente como foi essa parte de que ele era juiz. Ficou 20 anos como juiz. E aí começa essa história toda de Sansão, toda, né? Assim, eu preciso contar para vocês como é que foi o passo a passo aqui, não, né? E você vê Sansão escolhe uma filisteia, né? Filisteia, não sei, para casar contra a vontade de seus pais. Primeira coisa que ele faz. Então, aquela criança que foi gerada
Deus, né, que Deus permitiu que houvesse o nascimento daquela criança, porque a mãe dele era estéril, aquela criança que foi um milagre de Deus, se desenvolve com todo cuidado, é criado com todas as regras que o Senhor... Aí eu queria também abrir um parêntese aqui, que Deus falou com a mãe, né, a respeito do que queria, Sansão, da importância dele, mas depois o pai fica preocupado. Você entende por que o pai fica preocupado? Porque o pai quer saber exatamente quais as regras, né? A mãe vai lá e pergunta na segunda vez, o pai quer saber, e aí o anjo, o Senhor, né, então aceita falar com o pai a respeito de Sansão. Por que isso? Porque a Bíblia, ela é clara quanto a isso, claríssima quanto a isso. Se leia papai, mamãe, leia o Deuteronômio. A mãe gera, a mãe dá amor, mas quem instrui na palavra é o pai. Por isso que essa é a grande desestabilização da sociedade moderna, é a ausência do pai na criação. Exatamente isso que você está ouvindo, porque Deus, ele estabeleceu que o pai cuidaria, nós chamamos de sacerdote do lar, né? O pai cuidaria da educação espiritual dos filhos. Então Deus aceita falar com Manoá, porque ele seria o responsável para depois que Sansão saísse do ventre, ele seria o responsável por para que esse plano de Deus na vida de Sansão fosse executado. E aí a gente encontra Sansão, embora tivesse toda esse regramento na vida de Sansão, nós encontramos Sansão no momento seguinte se casando com uma mulher contra a vontade dos seus pais. E aí a Bíblia diz o seguinte: mas eles não sabiam, né, os pais, que isso era da vontade de Deus. Aí, irmãos, é uma coisa que nós precisamos ficar atentos. Porque muitas vezes, como pais, a gente é chamado por Deus para fazer algo na vida dos nossos filhos. Mas chega um momento da vida deles que eles precisam de liberdade para tomar algumas decisões. Dói falar isso, sabia? Porque a gente, na verdade, a gente queria controlar tudo, né? Os pais, quem é o pai, quem é a mãe louca que não queria, né, que a pessoa que fosse escolhida pelo filho fosse do nosso agrado, né? Quem é o pai, quem é a mãe que não gostaria, né? Mas os filhos, eles têm um determinado momento que precisam assumir responsabilidades. O que faz a gente ter tranquilidade quando chegar esse dia é justamente o período anterior a quando esse dia chegar. Se eu consigo ensinar princípios, se eu consigo passar caráter, se eu consigo ensinar o fruto do Espírito para os meus filhos, em comunhão, né, o pai e a mãe em comunhão conseguem passar instruções claras aos seus filhos de caráter, principalmente, de como proceder, mas o mais importante, a palavra de Deus e o amor de Deus pela vida dele, ele jamais vai tomar uma decisão que venha nos entristecer. Ah, mas isso é muito difícil. Aí você pensa, você analisa a sua vida e vê, irmãos, aí já não é mais
Sabe, eu tive observando algumas situações de pais que não aproveitaram o tempo anterior e que hoje querem cobrar dos filhos comportamento. A ausência dos pais, e eu vou te dizer uma coisa muito importante, é que você não se sinta culpado, nem nada disso, porque nós não temos ingerência. O que já passou, nós precisamos pedir perdão a Deus pelo que fizemos errado e começar a acertar para frente. Aqui a gente não tem o objetivo de estar falando essas coisas e colocar culpa em ninguém. Colocar culpa em ninguém, o tempo não volta. O sangue inflamado, o tapa que você deu no lugar errado, não vai voltar, sabe? Não vai voltar. Mas Deus, Ele nos perdoa e faz com que a gente não fique vivendo, remoendo o passado e vivendo em tristeza para frente. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas eu queria que você entendesse que muitos pais que morreram. Ele tem culpa se ele morreu? Ele morreu. E aí? Vou fazer o quê? Não é pai separado, estou falando de pai que morreu. E aí? Mas os filhos, da mesma maneira, sentem a ausência desses pais que morreram. Agora tu imagina um pai que abandona, um pai que se separa e não quer saber dos filhos. Existe ex-mulher, existe, né, hoje na sociedade moderna, ex-mulher, ex-marido é a coisa mais comum de você achar. Mas ex-filho não existe. Então essa responsabilidade, e muitas vezes a alienação parental, parece não, mas é a coisa mais difícil de todas, de lidar num relacionamento, quando termina. É o pai que fala mal da mãe, a mãe que fala mal do pai, a piadinha que o segundo esposo, a segunda esposa fala a respeito dos pais da criança, e aquele aconchego do ventre, ele vai embora. A criança se sente solta, perdida, querendo encontrar o seu próprio destino. E não estou dizendo que esse aqui foi o caso de Sansão, mas o fato de Sansão estar seguindo um rumo já predeterminado por Deus, porque a palavra de Deus diz que esse casamento com a filistia dele já era previsto pelo Senhor e era a vontade do Senhor. O fato dos pais serem contrários a algo que era da vontade do Senhor, o que revela? O que revela para você? Uma falta de sintonia, não é? Entre os três. Então havia uma falta, embora tivesse todo esse cuidado antes dele nascer, embora tivesse houve um rompimento dessa vontade de Deus em algum momento na criação de Sansão. Manoá e a esposa só viram a Deus. A Bíblia fala aqui, nós lemos aqui, Deus não apareceu mais a eles. Ué? Então Deus apareceu uma vez a você e tá bom? Você faz aquele escarcéu todo. Porque Deus apareceu para mim, você quer fazer uma festa como os discípulos. Vamos construir aqui uma tenda para Moisés, para 3 tendas aqui. Aí depois, nega Jesus? É assim? Então, esse exercício da maternidade, da paternidade sem Deus, faz a gente perder o foco. Então, hoje nós temos missionários
separados por Deus desde o ventre, pastores que foram separados desde o ventre pelos pais, homens de Deus, profetas que foram separados desde o ventre pelo Senhor e avisou os pais, e que, no entanto, os pais perderam essa promessa em algum momento de sua existência e estão tratando seus filhos como futuros youtubers, como futuros jogadores de futebol, como futuros qualquer coisa, menos futuros servos de Deus, úteis para o reino de Deus. E aí, se alguém tenta dizer, vamos botar um pouquinho de Bíblia na vida do seu filho, chega um pouquinho de jogo, chega um pouquinho de bola, chega um pouquinho de isso aí que você quer que ele seja, o que Deus quer que ele seja? Você já se perguntou? Quem Deus quer que ele seja? Você já se perguntou? Será que nós nos preocupamos, nos ocupamos tanto com o futuro secular dos nossos filhos, com o casamento dos nossos filhos, que esquecemos qual o propósito dos nossos filhos? Qual o propósito Deus tem na vida dos nossos filhos? Desde o ventre. Então nós estamos pegando esse tempo dos juízes para falar de filhos, parece algo contrassenso, né? Fala da história de Sansão, fala do que é. E Deus nos direciona, irmãos, não sou eu que me direciono. O Espírito Santo me direciona para falar sobre isso. Deus nos direciona para falar sobre a criação, e até para você que é filho, que está aqui, e talvez esteja analisando como você foi criado, como você tem sido tratado, como você tem sido disciplinado dentro de casa, se seus pais estão ensinando a Bíblia para vocês, ou se é a mãe que está ensinando, então isso está tendo uma inversão de papéis. Se está tendo essa inversão dentro de casa, né? Então, irmãos, ninguém está sendo aqui machista, porque a Bíblia não é machista. Deus falou com a mulher de Manoá. Deus não falou com Manoá, só falou com Manoá depois que ele insistiu muito. Porque o que ele tinha que fazer, ele já deveria saber o que ele tinha que fazer, que era ensinar o filho dele na palavra. Ensinar as leis de Deus para o filho dele. Isso era a regra e até hoje o judeu vive isso. Nós é que não vivemos. Mas se nós fizermos certinho, nós vamos formar uma geração, né? Vocês que são pré-adolescentes, adolescentes, vocês que estão aí partindo para constituir família, se nós começarmos a transformar a próxima geração, nós vamos criar uma geração de Sansões, de juízes para essa nação, para esse mundo todo, e vamos fazer algo novo, porque até então nós entramos numa sociedade que entregou a educação dos filhos à televisão, à internet, que os filhos, quando querem saber alguma coisa sobre, por exemplo, educação sexual, vão buscar na internet, porque é só digitar uma letrinha lá e está tudo lá. Mas está tudo lá de que maneira? Da maneira que você queria ensinar? Não. Ali tem abuso sendo mostrado, ali tem estupro sendo mostrado, ali tem ações do inferno sendo mostrado, a sensualidade sendo divulgada. Seus filhos estão se tornando prostitutos de internet, porque se oferecem na internet, se apresentam como. Aí chega um marmanjo e diz assim: ô novinha. Aí você lê aquilo nos comentários do seu filho, você se inflama. Mas por que seu filho está com essa liberdade de expor-se dessa maneira? Porque não tem buscado a palavra de Deus. Porque se ele buscar a palavra de Deus, ele vai entender que Deus não se agrada da prostituição.
Os jovens, os adolescentes precisam entender que Deus não se agrada do seu biquinho, quando você faz biquinho lá no Instagram, mandando beijinho. Para quem você está mandando beijinho? Para pedófilos que pegam sua foto e vão se masturbar com a sua foto. É isso que você está provocando. E o seu filho, a sua filha está com essa liberdade, porque se ele está dentro da sua casa. Então essa questão toda, depois que ele toma a idade para tomar suas decisões, não adianta você tentar rever. Você precisa o quê? Dobrar os seus joelhos e fazer a única coisa que você pode fazer depois, que é se arrepender de não ter ensinado da maneira correta e pedir a Deus que o ensine. E muitas vezes esse ensino vem com muito sofrimento na vida deles. E nós não queremos que os nossos filhos sofram. Nós não queremos. Eu conheço a minha irmã, ela morreu por conta de sua única filha que foi para as drogas. Minha irmã adquiriu um diabetes emocional, minha sobrinha foi morta a tiros, foi encontrada morta, uma menina de 16 anos. Minha irmã adquiriu uma diabetes emocional, tinha mais 3 filhos homens, mas isso não era suficiente para tapar o buraco que aquela circunstância gerou na vida dela. E ela praticamente se alimentou de chocolate até quase morrer. E assim Deus a levou. De tanta tristeza, eu lembro que minha irmã desmaiava assim, do nada. Estava andando no meio da rua, a gente recebia alguém no portão, corre lá, fulana desmaiou lá no meio da rua. E a gente saía correndo para ir ver o que tinha acontecido. Dali já ia para o hospital, não ia ver. Emocional. Só que esse emocional é uma sobrecarga de culpa por não ter feito da maneira que poderia ter feito, de não ter essa sensação de impotência, né? Porque a gente não pode mesmo. Quem pode cuidar dos nossos filhos? Só Deus. Só Deus. E quando eles mesmos não querem se cuidar diante de Deus, nós ficamos quase que loucos. Vejo mães mudando sua vida completamente por causa dos filhos, se isolando, se anulando. Tem um ministério, tem um chamado maravilhoso, Deus tem obra para fazer na vida daquela mulher, mas ela se isola, porque os filhos não deram certo dentro dos padrões de Deus. Aí vai e se isola, o reino de Deus perde, ao invés de perder só os filhos, perde também os pais. E aí a nossa responsabilidade, quando Jesus vier buscar a igreja, aí a nossa responsabilidade passa a ser o quê? Pessoal. Você não vai responder pelos seus filhos vão responder por si mesmos. E o que você fez na sua vida? Se anulou? Passou a viver num mundo, numa bolha? Se isolando, imaginando que se isolando os problemas não existem mais? Ou as pessoas não vão tocar nos seus problemas? Em frente. Deus vai te dar força. Essa força que Deus deu para Sansão tinha um propósito. Essa força que Deus dava para Sansão tinha um propósito definido, que era em prol do reino de Deus. Se envolva com o reino de Deus, Deus te dará força para prosseguir. Você vai sair dessa prostração, dessa situação de
isolamento que você está. E quando eu digo isolamento, eu não estou falando do coronavírus, eu estou falando do isolamento, da depressão, da situação que você se colocou, em que é só tristeza, só lamento, só situação difícil na sua vida. Mas Deus quer arrancar você dessa situação e fazer de você uma nova criatura. E não importa se deu errado, Deus está olhando para você da mesma maneira que Ele se importou com Sansão antes dele vir para o ventre de sua mãe. Ele também se importa com você. E da mesma maneira que Ele se apresentou pessoalmente para aquela família, Ele pode se apresentar pessoalmente na sua casa. Então não tenha medo. Não recue, permaneça de pé. Sansão depois, o que aconteceu com Sansão, gente? Sansão, ele viu que tudo que ele fez de errado só gerou na vida dele prejuízo. Sansão estava com os olhos furados, prisioneiro, cego, servindo de chacota para todo mundo, mas ele pediu a Deus que o usasse pelo menos uma última vez. E aí Deus aceitou, porque Sansão queria ser útil naquela oportunidade, útil da maneira que Deus sempre quis que ele fosse. Então Deus deu força a Sansão novamente, e ele derrubou aquelas duas colunas que estavam segurando aquela opressão. Irmãos, falar de coluna, Deus ele nos levanta como coluna. Nós somos colunas no templo do nosso Deus. As colunas do templo de Deus não são para ser derrubadas, são para ficar firmes. São para ficar firmes. Mas as colunas do inferno, elas são para cair. E se elas estão prevalecendo sobre a sua vida, mesmo que você esteja cego, não esteja vendo, peça a Deus que te dê forças e te dê estratégia para você fazer com que o reino de Deus tenha êxito na sua vida. Para que o Senhor Jesus possa habitar na sua vida, você precisa derrubar os ídolos que estão erguidos na sua vida, no seu coração. Sejam eles quais forem. Sejam eles quais forem. Seja a arrogância, seja a ganância, seja a soberba. São ídolos que nós levantamos diariamente na nossa vida e precisamos derrubar. Então derrube esses ídolos. Você não está vendo? Mas Senhor, eu não vejo, né? Porque Paulo, quando olhava para si, ele só via, ele dizia: Senhor, eu sou como um esterco, né? Coisa pior que ele podia se comparar com um nada, como um nada. Mas a gente se olha e se acha. Quando eu oro, né? O diabo treme, né? Até faz música, né? Quando eu oro, o diabo treme. Quando eu canto, o inferno cai. Mas se não for pelo Senhor, tudo vai dar errado. Uma coisa peça ao Senhor, assim como Davi, que eu possa morar na casa do Senhor. O que é morar na casa do Senhor, irmãos? É amar isso aqui. É amar essa reunião de santos. É amar estar constituído como um corpo. É não gostar desse negócio de ficar distante da igreja, não.
Quando nós começamos esse negócio, você pode puxar a primeira mensagem, acho que foi 27 de março que nós falamos aqui. Nós falamos, irmãos, não se enganem. Quando for tudo liberado, muita gente não vai voltar. Ah, mas por que você está falando isso? Porque é uma realidade. O tempo que as pessoas ficaram em casa, não pense que a pessoa que já não se aplicava na palavra de Deus, que já não lia a Bíblia com a família, que já não buscava a Deus individualmente, que ele passou a buscar porque ficou em casa. Isso é romantizar demais, irmãos. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que quem é sujo, suje-se ainda. Quem é limpo, limpe-se mais. Mas quem é sujo se afastou mais ainda. Porque você imagina, quando você separa uma parte do corpo, do seu corpo, se você deixar ela muito tempo lá, o que acontece com ela? Necrosa e morre. Então é isso que aconteceu com a igreja, mas não pense também que isso não era plano de Deus. Porque Deus já queria limpar muito a igreja. Muitos ímpios se manifestaram, irmãos, a quantidade de pessoas que se declararam homossexuais nesse período é enorme. Mas por que antes elas conseguiam? Porque antes não tinha que olhar nos olhos daquelas pessoas dentro de casa, não tinha que chegar em casa e dar de cara com os pais. Isso vai causando impacto, chega uma hora que você não suporta. Se você quer pecar, não pense que ficar isolado vai te fazer santo. Porque se o Espírito não te libertar, mas se o Espírito vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas você precisa desejar a presença de Deus. Eu não me engano, com conversa. Pessoas que não aguentaram, pessoas que... Não estou falando das pessoas que tiveram que trabalhar, estou falando de pessoas que podiam ficar em casa, mas não aguentavam ficar em casa, porque não aguentavam olhar nos olhos dos familiares. Não aguentava ver seus próprios filhos, porque não quer a responsabilidade de cuidar deles. Então, durante esse período de isolamento, milhares de crentes nominais não vão mais voltar. Mas não vão mais voltar. A igreja vai voltar sem esses nominais, porque são pessoas que só dizem que amam a Deus, que só simpatizam com o Evangelho, mas agora descobriram que tem dentro de casa, não precisam mais vir até a igreja, isso é um trabalho desnecessário. Isso nós estamos falando, não é chateado com ninguém, nem aborrecido com ninguém, estamos falando isso, constatação. Você pode ver, não estou falando da minha igreja, estou falando da igreja do Senhor. Você pode ver. Você que tem um vizinho que era meio crente, só você sabia, que esse crente aí, o cara vai para a igreja, vai ver ele hoje, como é que ele está? Totalmente desviado, totalmente longe de Deus. Aí não quer dizer que Deus não falou com ninguém durante esse período, falou. Muita gente chegou às raias da morte para Deus falar. Muita gente chegou ao isolamento completo para Deus mostrar o quanto a família é importante. Quantas vezes a gente fala aqui, gente, faça tudo, mas não despreze, mas sua família não é crente, não despreze eles não, porque na hora do aperto é eles que vão segurar a corda com você. Não se engane não. Eu sempre falava isso, né? Sempre falei isso. Aquele pessoal que te diz que é filho, que é mãe, que é isso. Não são eles, são aqueles que nasceram do teu sangue ali, que a tua mãe carregou junto, que a tua mãe levava aquela fila de filhos, um do lado do outro, de mão dada. São esses que vão te abraçar na hora que o bicho pegar. São esses que
que não vão deixar faltar comida na sua casa. São esses. Então, não despreze sua família. Pena daqueles que desprezaram sua família quando estava tudo bem. Porque nessa hora não tiveram esse socorro. Então, nós, como servos do Senhor, vamos desprezar os nossos irmãos que Deus nos deu, fisiologicamente falando, por causa da nossa crença, por política muito menos. Então, vamos acabar com essa dissensão, com esses problemas todos, porque Deus quer fazer uma igreja forte, um corpo forte. Nós somos obreiros que não podemos ter do que nos envergonhar. É isso que a palavra de Deus diz lá em Timóteo. Aprendemos, olha, segure o aprendizado aí que a gente teve, muito bom, de viver com pouco. Descobrimos que não precisamos de muita coisa. Muita coisa. Aquele shopping que você dizia que seu filho, se eu não levar meu filho no shopping, ele vai crescer, é problemático, porque os coleguinhas vão para o shopping e meu filho não vai. Esquece. Você já viu que dá para viver sem shopping. Então, prioriza a coisa certa e vá ao shopping, sim. Senão que os empresários vão morrer de fome. Vá ao shopping, se divirta, usufrua daquilo que você recebe. Não seja também ranzinza com seus filhos. Não, dinheiro é para comprar batata. Né? Não, usufrua, mas não tenha isso como prioridade na sua vida. Que Deus abençoe, viu? Eu acho que até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Amém. Que o Senhor possa falar ao seu coração e a gente possa, vamos orar, né? Vamos ficar de pé, não oramos na semana passada, o pessoal não acompanhou a oração completa, vamos orar hoje, amém? Eu tenho mães aqui, né? E tenho moças aqui, tenho pais aqui também. Eu quero que você, como mulher, né? As mais novas, bem novinhas, tem ali a Sofia, a Duda, são bem novinhas, que pensem e coloquem a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Os pais, eu vou pedir para colocarem a mão assim, como se estivesse segurando o bebê. Isso. E as mães, como segurassem a barriga. Como lá naquele tempo que você segurava, quando ficava pesada, já estava pesada, aí você segurava a barriga. Aqui, ó, a mãe aqui, né? As que não têm filhos, né? Não pode botar no coração, como eu pedi para as novinhas, né? Se quiserem. Agora, se quiser profetizar sobre os seus filhos, também pode fazer como eu estou fazendo, tá? Isso é só um gesto. Os meninos também colocam a mão como se fosse segurar. Segura aí, segura essa. Tá querendo? Não estão querendo já ir para a galera? Então vamos para a galera agora, ó. Segura aí. Deus vai fazer você sentir o peso aí. Peso que é carregar um bebê. Ó Deus, aqui estão os teus filhos, Senhor. São teus filhos. Às vezes, quando nós propomos um ato profético como esse, Senhor, eles fazem pela fé, talvez nem entendendo muito o que está acontecendo, mas no reino espiritual, nós sabemos, Senhor, que está sendo gerado um propósito, Senhor, na nossa vida. Nós queremos te pedir, Senhor, em nome de Jesus, todos os pais e mães aqui representados, que, ó Deus, tu um dia deste a eles filhos para cuidarem, Senhor,
e aquelas que ainda gerarão filhos, aqueles que ainda vão gerar filhos, Senhor. São meninos, ainda meninas, que ainda têm um sonho lá na frente, Senhor. E Tu sabes todas as coisas. Mas eu Te peço, Senhor, que através desse momento que nós tivemos aqui, que venha a realidade nos seus corações. Porque há uma grande responsabilidade que nós precisamos assumir a respeito dos nossos filhos. E se essa responsabilidade não veio no tempo certo, Senhor, nós sofremos grandes perdas no futuro. Porque quando nós não ensinamos nossos filhos a honrarem os pais, eles morrem cedo. E isso é muito triste, Senhor, nós vermos pais enterrando seus filhos. É uma tristeza que nós não conseguimos dimensionar, Senhor. Mas Tu és um Deus tão poderoso, Senhor, que podes fazer suscitar filhos a Abraão das pedras. Tu podes, Senhor, do coração de pedra dos filhos que já são adultos, Senhor, suscitar filhos sedentos da Tua palavra, sedentos da Tua vontade, Pai, gerá-los novamente no Espírito, Senhor. Por isso, Senhor, nós clamamos pelos nossos filhos, filhos espirituais, filhos naturais, pessoas que estão neste mundo, Senhor, afastadas do Teu reino, que hoje, Senhor, estão agindo da maneira que querem, Senhor, mas sabem, Senhor, da responsabilidade que tem no Teu reino. Que, ó Deus, esse mundo e as circunstâncias não faça com nossos filhos aquilo que aconteceu com Sansão, que teve que perder os 2 olhos e ser aprisionado para entender o valor da obra de Deus na vida dele, do propósito de Deus na vida dele. Nós não queremos esse destino para os nossos filhos, Senhor. Nós Te pedimos, Pai, ó Deus, o milagre da salvação brotando nas casas, o milagre da salvação chegando nos lares, Senhor, o constrangimento, o arrependimento na alma e no espírito, Pai, para que os filhos cresçam, Senhor, em sabedoria e em graça, como nós desejamos desde o ventre, Senhor, que fosse. Ó meu Pai, Tu sabes, Senhor, que nesse meio há crianças consagradas a moloques diversos, Senhor, prostitutos cultuais que ouviram e viram o procedimento de seus pais antes de se converterem e estão hoje, Senhor, perdidos neste mundo. Meu Deus querido, Tu tens um plano na vida dos nossos filhos, Senhor. Se Tu tens, Senhor, mostra para nós, Senhor, esse plano e conversa conosco, Senhor, para que a gente não desista dos nossos filhos, porque nós sabemos que já tem muitos filhos que desistiram, muitos pais que desistiram dos seus filhos. Muitos pais já desistiram de seus filhos porque não conseguiram fazer aquilo que queriam. Meu Deus, mostra para esses pais não o que eles desejam para os seus filhos, mas o que Tu queres deles, Senhor, o que Tu queres fazer através da vida deles, Senhor. Não o que nós queremos, Senhor, mas o que Tu queres. Oh, meu Deus, tantos ministérios, Senhor, jogados no chão por causa dos filhos, que não seguiram os passos dos pais. Tantos filhos de pastores, Senhor, filhos de obreiros, Senhor, que estão sendo destruídos por palavras malditas. Meu Deus, derrama a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão sobre as vidas, Senhor. Derrama o Teu amor sobre as vidas, Senhor. Oh, Deus querido, derrama o Teu amor nos sonhos dos nossos filhos. Derrama o Teu amor, Senhor, nos sonhos dos nossos filhos, Pai. Oh, Deus querido, nós queremos ver a Tua glória, Senhor, na nossa casa. Queremos ver a Tua presença, Senhor, na nossa casa. Vamos fazer aquilo, Senhor, o que Tu nos disseres para fazer.
Meu Deus, irmão, se você tem algo contra o seu filho, você se sentiu humilhado pelo seu filho porque ele cometeu algo que você não gostou, preste bastante atenção no que eu vou te dizer agora. Você se sentiu desonrado pelo seu filho. Homens e mulheres de Deus, se você se sentiu desonrado pelos seus filhos, libere agora o perdão para os seus filhos. Onde eles estiverem, não precisam estar perto de você, mesmo que eles estejam distantes de você, diga com todas as palavras da sua boca. Meu filho, diga o nome dele. Minha filha, diga o nome dela. E diga: eu te perdoo pelo poder do nome de Jesus. E eu te libero para ser feliz. Enquanto estou aqui orando, eu vejo filhos aprisionados pela falta de perdão de seus pais. Mãe, você sofreu pré-eclâmpsia por causa do bebê. Você se tornou diabético por causa do bebê. Você se tornou hipertenso por causa do bebê. Você tem amaldiçoado seu filho. E dito isso com todas as letras, porque você não perdoa, porque você ficou doente depois do bebê, libere o perdão para esse bebê, para que Deus possa te curar nesta hora. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Igreja, libere o perdão na sua casa. Libere o perdão na sua casa, a favor dos seus familiares. Filho, perdoe a memória do seu pai porque ele te deixou. Filha, perdoe a memória de sua mãe porque ela te deixou. E morreu e você ficou amargurado nesta vida porque não tem pai. E sempre tem alguém para dizer para você: eu não tenho pai, eu não tenho mãe. E você se sente amargurado com isso. Você tem um Senhor, um Deus maravilhoso que te trata como filho, que te formou desde o ventre e que antes dos seus pais sonharem com você, Deus já tinha planos para a sua vida. Manoá e a esposa sequer sonhavam em ter filhos porque aquela mulher era estéril. Mas Deus já tinha planos na vida daquela criança. Então deixa Deus usar você como servo de Deus, cheio do Espírito Santo. Libere esse perdão. Aleluia. Libere esse perdão agora, chore, fale com Deus: Deus, me ajuda, me dá força, Espírito de Deus, toma posse de mim e me dá força para perdoar o meu filho, a minha filha. Mulheres, sejam cheias do Espírito Santo. Sejam cheias do Espírito Santo como pacificadoras e não como atormentadoras do lar. Mulheres, sejam cheias do Espírito Santo para que os homens não gritem e digam que não suportam mais a tua presença dentro da casa. Seja submissa, mulher, ainda que isso pareça fora do uso social. Seja submissa, você é poderosa, você é maravilhosa, você é empoderada, você é isso, você é aquilo, mas você só é cada uma dessas coisas se o Espírito Santo de Deus estiver dentro de você. E onde não há submissão, não há o Espírito Santo. Que a graça de Deus, o amor de nosso Senhor e Salvador
as doces consolações do Espírito Santo de Deus invadam a tua casa e encham a tua família da glória e do poder de Deus, que nunca se esquece de nenhum de nós. Toma-nos nas tuas mãos, Senhor. Eu quero orar agora pela doença que apareceu no pé do Breno. Senhor, esse hospedeiro, Senhor, que não foi convidado para entrar no pé dessa criança. Eu vou dizer algo, meu irmão, minha irmã, não leve isso como algo pessoal, mas reflita nas prioridades dos seus filhos. Deus pede conta. Reflita no chamado do seu filho. Onde é que o Breno está? Foi o Breno? Guarde isso. Deus tem uma obra na vida desse menino. E Deus não vai deixar ele desviar do caminho que ele propôs. Quando Deus tem um chamado, não somos nós que gerimos a vida dos nossos filhos, é Deus. E aquilo que está fora do controle da gente, nunca saiu do controle de Deus. É tempo de rever o propósito de vida desse jovem. Vem aqui. É tempo de rever o seu propósito de vida. Deus está te mostrando aquilo que você não está vendo. Aquilo que você não está vendo. Nós temos pessoas aqui inegociáveis no seu futuro. E você é uma dessas pessoas. Deus te chamou com um propósito. E esse propósito há de se cumprir se você assim obedecer à voz do Senhor. E não mais se desviar da presença de Deus. Deus está num canto, você vai para outro. É isso que o Senhor me revela. Que quando a presença de Deus está no ambiente da sua casa, você vai para outro ambiente. É isso que Deus está me mostrando aqui. Mas Deus tem um chamado na sua vida, e se você não sabia, vai ficar sabendo agora. Deus te chamou para ser pastor de ovelhas. E não é lá quando você for consagrado que você vai se preparar. É hoje. E eu vou estender essa palavra para você, Moisés. Porque você está me olhando aqui e você está sentindo o seu coração ardendo, porque Deus está falando com ele, mas está falando com você também. Deus tem um chamado na sua vida. E Deus tem um chamado na sua vida. Deus tem um chamado na sua vida. Deus tem um chamado na vida da Eduarda. Miguel, Deus tem um chamado na sua vida. Nicole, Deus tem um chamado na sua vida. Não há como negociar esse chamado. Não pense que porque seus pais não são pastores, que vocês não têm compromisso com o reino. Deus chamou vocês no ventre. Pode perguntar à mãe de vocês se não houve promessa no ventre. Pergunte à mãe de vocês se não houve promessa no ventre. Miguel, você é profeta. E você sabe disso. E quando eu falo aqui, o teu coração arde. Porque você é profeta. Então levante as suas mãos na sua casa, aqui na igreja, onde você estiver, e profetize.
Porque a igreja do Senhor precisa de profetas, homens e mulheres valentes que querem fazer a obra de Deus de forma inexplicável. E aquilo que Deus tem tocado no coração de vocês, Ele vai continuar. Vocês não vão repetir história de ninguém. A história de vocês está sendo escrita por Deus. Não é pelos seus pais, não é pelos sonhos dos seus pais. A história de vocês está sendo escrita por Deus. Não adianta, Deus não vai te mandar para longe. Se você não for um servo firme e fiel hoje, se você lá na frente quer ir para longe, né, tem os seus sonhos, as suas aspirações, mas se Deus não estiver nesse teu negócio, vai ser um sonho em vão, uma nuvem que não vai te trazer felicidade nenhuma. Mas se esse teu sonho for firmado em Deus e você apresentar a Deus esse teu sonho e falar: Senhor, eu quero te servir hoje, para quando eu chegar lá, eu não tenha dúvida de qual é o Deus que eu sirvo. Agora está esperando, fazendo promessa com Deus, fazendo barganha com Deus, dizendo: Senhor, se tu me mandar para lá, eu vou ser né? Eu vou ser o cara, eu vou tirar a camisa, vou botar Jesus me ama, Jesus te ama. É amanhã? Tem que botar que Jesus te ama hoje. Jesus ama o outro hoje. Deus não escolhe capacitado, Ele capacita escolhidos. Recebe a tua bênção, irmão. Recebe a tua bênção sobre a vida dos seus filhos, minha irmã. Quem está desviado tem que voltar. Então nós vamos orar para que Deus traga de volta os filhos desviados. Converta o coração dos pais aos filhos, Senhor. Converta o coração dos filhos aos pais, Senhor. É promessa para esses dias. E o Espírito Santo de Deus encha toda a terra, Senhor. Encha toda a terra. É promessa para esses dias. Tu disseste nos últimos dias. E a gente fica focando nos tempos trabalhosos, focando nas coisas difíceis, no amor que se esfria. Nós temos que focar que nos últimos dias o Senhor derramaria sobre a terra o seu Espírito. E o conhecimento de Deus encheria a terra como as águas cobrem o mar. Essa promessa é o nosso foco, Senhor. E nós recebemos esta promessa para esta geração. Queremos ver os filhos dos nossos filhos sendo, Senhor, a promessa se cumprindo na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe nosso brado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o nome dele? Jesus. Amém. Semana que vem, onde faz o outro, né? Amém.